Bem, a próxima pergunta quem fez foi o Carlos Henrique, e a pergunta dele foi a seguinte: eu tenho curiosidade de saber o motivo de uma função inversa, para existir, precisar ser injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora, né? Essa pergunta do Carlos ela é muito interessante, porque, na verdade, isso envolve também o conceito de relação, né? Que é um conceito mais amplo que o de função, para a gente entender essa questão. Então eu vou começar explicando um pouco do conceito de função, tá? Para falar sobre injetividade, sobrejetividade, para só então responder a pergunta do Carlos, tá? Então vamos entender o que é uma função, né? Primeiro vamos falar de relação. Se a gente considerar dois conjuntos A e B, uma relação entre dois conjuntos, ela precisa basicamente dizer que elemento do primeiro conjunto vai se relacionar com o elemento do segundo conjunto. O primeiro conjunto é chamado domínio, o segundo conjunto é chamado contradomínio. Por exemplo, a relação entre esses dois conjuntos poderia ser a posição que cada letra dessas ocupa no alfabeto, né? Se a gente fizesse isso, a gente teria o A ligada ao número 1 e a letra E ligada ao número 5. E a nossa relação seria a relação, digamos, a relação P. P de posição, né? E como esse é meu domínio e esse é meu contradomínio, acabou. Por quê? Porque a letra I, por exemplo, é a 9ª letra do alfabeto e o meu contradomínio não possui o número 9. O O é a 15ª letra do alfabeto e o U eu não lembro que posição ele ocupa no alfabeto agora. Mas com certeza é um número maior do que 6, né? Então, a gente costuma inclusive representar isso aqui como sendo A, P, 1. Para dizer o quê? Que o elemento A do domínio se relaciona, por meio da relação posição aqui, com o elemento 1 do contradomínio. Essa relação, evidentemente, não é uma função. Eu poderia ainda pensar uma relação diferente da relação P, né? A relação P só relaciona o A com 1 e o E com 5, tá? Considerando que este é meu domínio e este é meu contradomínio. Então eu sempre tenho esses 3 elementos, né? Domínio, contradomínio e uma relação entre o domínio e o contradomínio. No caso aqui, a relação P. Tudo bem? Então, isso é o que eu gostaria que vocês entendessem inicialmente. Então, o conceito de relação ele é bem mais amplo que o conceito de função. Eu poderia ter uma outra relação, vou mudar agora, ao invés de chamar de relação P, vou chamar de relação R, aonde o E se relacionasse também com 3. Então, já é outra relação agora. Por essa relação R, o A se relaciona com 1, o E se relaciona com 5, e o E também se relaciona com o número 3. Ah, e que relação é essa? É essa relação R aí, acabou. É isso aí. Pronto. E note que o I, o U e o O não se relacionam com ninguém pela relação R. Pronto, é isso. Nós temos aqui um exemplo de relação. Só que essa relação não é função. Função é uma relação que atende a 2 condições. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Estou dando essa volta toda para conseguir explicar para vocês os conceitos de injetividade, de sobrejetividade, né? Bijetividade, consequentemente, e também por que a função inversa exige que a função original seja bijetora, né? Para existir a função inversa. Uma função, eu vou usar a letra F para representar a relação, F de função, né?
mas poderia usar qualquer outra letra. Uma função, ela precisa ter 3 elementos. Um conjunto que seja o domínio, outro conjunto que seja o contradomínio, né? Aqui o domínio é A, o contradomínio é B, né? E uma relação entre esses dois conjuntos. Então, para eu ter uma função, eu preciso desses 3 elementos. 2 conjuntos e uma relação entre eles, que no caso aqui vai ser f. Tá? Então, f é a relação. A minha função f pode ser, a função f aqui, ela poderia ser a função que fornece a posição dessas letras dentro do conjunto das vogais. Então, A é a primeira, E é a segunda, I a terceira, O a quarta e U a quinta letra. Note que o número 6 aqui ficou de fora, né? Ele não corresponde a nenhum elemento do domínio. Isso não é nenhum problema, como a gente vai ver mais adiante. Para que eu tenha uma função, 2 condições precisam ser satisfeitas, tá? Eu não posso ter exceções e nem ambiguidades. O que significa isso? Não ter nem exceções nem ambiguidades. Aqui eu estou dizendo que o elemento A se relaciona com o elemento 1. Eu poderia, de fato, escrever A, F, 1, como a gente faz com as relações. Mas a gente não costuma fazer isso. A gente costuma escrever isso aqui, quando a gente está lidando com uma função, dessa forma. F de A igual a 1. É assim que a gente costuma fazer com as funções. A gente costuma dizer que a imagem do elemento A é 1, ou que f de I é igual a 3. Quer dizer, o elemento I se relaciona, o elemento I do conjunto A se relaciona com o elemento 3 do conjunto B. Por que é que a gente pode escrever dessa forma aqui, né? Porque o conceito de função nos garante que a imagem vai ser única. O conceito de função diz o seguinte, uma relação ela é função quando todo elemento do domínio possui uma única imagem no contradomínio. É isso que caracteriza uma função. Essas 2 palavrinhas, todo e única. Tá? A palavra todo evita que aconteça uma coisa do tipo, quem é a imagem de U por meio da função f? Bem, se houvesse uma exceção, eu não saberia dar resposta para essa pergunta. Não pode acontecer de U não ter uma imagem. Não pode acontecer de aqui eu ficar com uma interrogação, não saber quem é a imagem do U. Porque todo elemento deve ter uma imagem. E mais que isso, não devem haver ambiguidades. Ou seja, a resposta tem que ser única. Eu não posso ficar na dúvida, eu não sei se a imagem do U é o 5 ou é o 6. Então, isso aqui não pode acontecer numa função. Numa relação pode, mas numa função não. O U não poderia ter 2 imagens. Se o U tivesse 2 imagens, isso aqui não seria uma função. Tá claro? Então, f de U aqui, eu tenho bastante clareza de que f de U é igual a 5. Porque na função isso está muito bem definido. Tá legal? Então, é isso que caracteriza a função. E por que eu fiz toda essa explicação, falei dessa questão das exceções, das ambiguidades? Por que eu me dei ao trabalho de explicar tudo isso? Porque falar em injetividade e sobrejetividade é pensar nessas condições aqui que a gente acabou de ver, de exceções e ambiguidades que definem funções, só que ao invés de a gente olhar aqui para o domínio agora, a gente vai olhar para o contradomínio. Notem que eu poderia ter aqui um outro elemento, vamos dizer que eu tivesse aqui um elemento x, e o x poderia ter como imagem o 5. Não teria problema nenhum, porque se eu perguntasse para você quem é o f de x, quer dizer, quem é a imagem do elemento x por meio da função f,
a imagem do elemento x por meio da função f, a resposta estaria bem clara, é 5. Não teria dúvida a respeito disso. Mesmo a imagem do u também sendo 5. Você está vendo? A ambiguidade surgiria quando você fizesse referência ao contradomínio. 5 é a imagem de quem? Aí eu não sei se é do u ou do x. Esse tipo de coisa não acontece quando a sua função é injetiva, injetora. Tá ok? Quando a função é injetora, não vão haver ambiguidades em relação ao contradomínio. Cada elemento do meu contradomínio, se ele pertencer à imagem da função, quando eu falo imagem da função, eu me refiro ao conjunto imagem, ao conjunto daqueles elementos que são imagem de alguém. Não confundir a imagem da função com a imagem de um elemento, tá? A imagem da função é um conjunto. A imagem de um elemento é outro elemento do contradomínio. A imagem do elemento do domínio é um elemento do contradomínio. Tudo bem? Agora tem o conjunto imagem, a imagem da função, que é um conjunto. É o conjunto de todos aqueles elementos do contradomínio que são imagem de alguém do domínio, tá? Dizer que uma função é injetora é dizer que as ambiguidades não acontecem no contradomínio. Ou seja, eu não tenho um elemento do contradomínio, um elemento da minha imagem, que tenha como imagem mais de um elemento do domínio. Aquele exemplo que eu dei ali do x não acontece. Tudo bem? Essa função aqui, por exemplo, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque para que uma função seja sobrejetora, a imagem deve coincidir com o contradomínio. Então, a presença desse 6 aqui faz com que essa função não seja sobrejetora. Eu tenho uma exceção. Eu tenho um elemento do contradomínio que não é a imagem de ninguém do domínio. Tudo bem? Então, essa função f, como ela está definida aqui, de A em B, sendo B esse conjunto, ela não é sobrejetora. Se esse 6 não existisse, né, se esse 6 não fosse um elemento do contradomínio, se o meu contradomínio fosse apenas 1, 2, 3, 4 e 5, essa função seria sobrejetora e também, pelo que a gente está vendo aqui, injetora. Então, a sobrejetividade é satisfazer essa condição aqui. Não há exceções, só que para o contradomínio e não para o domínio. Então, quando a gente fala em função inversa, a questão aqui não está na palavra inversa, e sim na palavra função. Tá? O que é uma função bijetora? Uma função ela é bijetora quando ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Toda função ela possui uma relação inversa. Por exemplo, aqui, se eu tivesse ainda o x aqui, ó, e aqui esse x me levasse também no 5, a relação inversa existiria. A relação inversa da função f. É a relação que leva o 1 no A, o 2 no E, o 3 no I, o 4 no O, o 5 no U e no X. Ok? Então, você poderia pensar que a sua relação inversa, que em geral a gente representa assim, f menos 1, a imagem inversa do elemento 5, ela é um conjunto. Ela é o conjunto formado pelos elementos U e X. É claro que para eu falar de imagem inversa de um elemento, é preciso ter um certo cuidado. Em geral, a gente fala de imagem inversa de um subconjunto do contradomínio. Então aqui, se fosse para ser mais rigoroso, eu teria que pôr o conjunto bem aqui, né? Isso aqui é para ser abre chaves e fecha chaves, tá? Mas eu penso que a ideia está clara aqui, né, do que eu quero dizer. Se eu considerar um conjunto unitário cujo único elemento é o 5, né, a imagem inversa de 5 seria os elementos U e X do domínio. A função inversa, a relação inversa é aquela que faz o caminho de volta. Para que uma função possua inversa, ela tem que ser bijetora. A gente tem que ter cuidado com isso, não é verdade. Toda função possui sua inversa. O que acontece é que para que a inversa de uma função seja também uma função, essa função precisa ser bijetora. Essas condições de não existir exceções nem ambiguidades precisam ser satisfeitas. E isso acontece somente se a função original for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, toda a questão aqui da bijetividade está relacionada com a palavra
função e não com a palavra inversa, tá ok? Então, muito cuidado com isso. Professores, principalmente, tenham cuidado com isso quando vocês estiverem ensinando. Não é verdade que uma função só possui inversa quando ela é bijetiva. Toda função possui uma relação inversa. O que é verdade é que a inversa de uma função só será também função se a função for bijetiva. Eu espero ter esclarecido aqui a dúvida do Carlos.